Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 501. Não há outro professor em Konoha? Por que tem que ser Takuya? Um item da vila oculta da nuvem era realmente um baú de tesouro ambulante. Caramba! Infelizmente, o próprio baú do tesouro não estava nem um pouco feliz. O que ele pensou que seria um duelo emocionante, uma chance de humilhar Takuya, se transformou em nada mais que um esquema para ganhar dinheiro para Konoha. Quando ouviu a notícia, ele ficou tão bravo que seu nariz quase ficou torto. O que piorou? Konoha não estava distribuindo ingressos, nem mesmo para os convidados. Se você quisesse assistir, tinha que comprar um ingresso. Sem exceções. Assentiu uma onda de raiva tão intensa que o deixou sufocado. A frustração era insuportável. Dodai não teve escolha a não ser acalmar-a repetidamente enquanto mandava as pessoas pegarem os ingressos o mais rápido possível. Sim, pegue os ingressos. Se você fosse um pouco lento, não conseguiria um. Nunca subestime o desejo das pessoas de participar da emoção e assistir a um espetáculo. Se concertos podem atrair multidões enormes, quanto mais um duelo entre duas estrelas em ascensão de diferentes vilas. Perder esse tipo de evento seria um arrependimento para a vida toda. Compre-os. Eles tiveram que comprá-los. Você acha que os olhos do sensei são realmente impossível? Konan ficou tão furiosa que deu um soco na cabeça de Yaiko. Com um forte baque, Yaiko bateu na mesa, segurando a cabeça e gemendo de dor. Normalmente, Nagato interviria para mediar, mas dessa vez, ele apenas observou Yaiko receber o golpe com um olhar frio. Foi só um palpite, um palpite. Por que você me bateu? Ai, isso dói. Yaiko choramingou, esfregando o ponto dolorido. Konan inchou as bochechas e levantou o punho novamente. Adivinhar é inaceitável. Os olhos do sensei estão perfeitamente bem. Como eles podem ser cegos? Aquele cara deve estar falando bobagem. Nagato, você não vai dizer nada? Yaiko olhou para Nagato suplicantemente, esperando por intervenção. Mas Nagato apenas sorriu levemente, claramente curtindo o show. Traidor. Yaiko pensou, segurando a cabeça e desviando dos socos de Konan. Depois de dar uma surra em Yaiko, Konan finalmente se acalmou. Só então Nagato acrescentou casualmente. Embora o sensei esteja cobrindo os olhos, minha capacidade sensorial me diz que eles não mostram nenhum sinal de cegueira. Os olhos de uma pessoa cega seriam sem vida. Mesmo com algo cobrindo-os, o Rinnegan de Nagato pôde confirmar que esse não era o caso de Takuya. Em outras palavras, os olhos de Takuya estavam bem. Viu? Eu disse que o sensei está bem. Konan bufou, olhando feio para Yaiko. Yaiko sorriu ironicamente. Já compramos os ingressos, então veremos por nós mesmos amanhã. Imagina o quão forte o sensei realmente é. Aqueles ingressos eram ridiculamente caros. O custo de 3 ingressos fez o coração de Yaiko doer. Apesar da imagem impressionante da Akatsuki e do apoio financeiro que recebiam dos daimyo do País da Chuva, a maior parte de seus fundos era usada para armamento e assistência em desastres. Embora parecesse próspera na superfície, a organização estava secretamente falida. Assistir à batalha do sensei vale qualquer ingresso, disse Nagato com naturalidade. Konan concordou com a cabeça. Sentindo-se em menor número, Yaiko decidiu manter distância dos dois companheiros, que ainda estavam animados. Caso contrário, ele arriscaria mais socos. Enquanto isso, Tsunade bêbada chegou ao complexo Uchiha com Sakuma ataque a tiracolo. Uchiha Fugaku ficou surpreso, mas os recebeu educadamente. Saudações, meus senhores. Vendo Uchiha Itachi se curvando respeitosamente, Tsunade disse surpresa. Este é seu filho, Uchiha Itachi? Sim, Fugaku respondeu com um sorriso raro e orgulhoso. Embora jovem, Itachi sempre foi talentoso. Ele aprende as coisas rápido, e estou pensando em encontrar um professor para ele. Itachi, vá brincar agora, Fugaku instruiu. Sim, pai. Com a permissão de seu pai, Itachi partiu obedientemente, planejando encontrar seu amigo, Uchiha Shizui, para brincarem juntos. Devido a mudanças nas circunstâncias de Uchiha Mikoto, Fugaku se casou novamente antes do que na linha do tempo original, o que significa que Itachi nasceu alguns anos antes. Como resultado, ele agora tinha a mesma idade de Shizui em vez de ser seu irmão mais velho. Como Uchiha, não deve ser difícil encontrar um professor adequado para seu filho, comentou Tsunade. Em vez de responder, Sakumo deu uma resposta educada, mas vaga, sorrindo levemente. Diferentemente do clã Ataque, que era pequeno e tinha opções limitadas, o clã Uchiha tinha muitos nin fortes para escolher. Se um professor não desse certo, eles poderiam simplesmente tentar outro. Você está bancando o místico comigo agora? Pensou Fugaku, seus lábios se contraindo levemente. Fugaku está curioso. Por que o Sr. Sakumo não foi o mentor pessoal de Kakashi? Ele perguntou sem rodeios. Ai. Sakumo não esperava que Fugaku, normalmente tão reservado, revidasse assim. Era o mesmo homem? Parecia que quando se tratava de seus filhos, até os indivíduos mais reservados conseguiam mostrar seu lado afiado. O mesmo aconteceu com Sakumo e Fugaku. Tsunade, por que todos vocês estão obcecados pelo Takuya? As intenções de Fugaku eram claras. Ele queria Takuya como professor de Itachi. Normalmente, ele não precisaria fazer tal pedido. O clã Uchiha não tinha escassez de mentores fortes. Isso significava que ele estava de olho em alguém de fora do clã. Em Konoha havia muito poucas pessoas adequadas para orientar alguém como Itachi. Não vou interferir em tais assuntos, disse Tsunade balançando a cabeça e rejeitando educadamente a proposta de Fugaku. Se ele quisesse Takuya como professor, ele poderia abordá-lo diretamente. E se isso for uma condição adicional para a lealdade dos Uchiha? Fugaku rebateu, encontrando o olhar de Tsunade diretamente. O que? A frustração de Tsunade aumentou. Ainda assim, ela decidiu abordar o assunto principal primeiro. Depois de pensar um pouco, ela disse, líder do clã Fugaku, acredito que você já entendeu nossas intenções. As condições devem ser claras para todos. Posso prometer que não haverá nenhum ataque deliberado aos Uchiha enquanto você permanecer estável.
Quanto à posição dos Uchiha no Conselho dos Anciãos, a autoridade apropriada pode ser devolvida. Ela está concordando com tudo isso? Fugaku ficou surpreso com a franqueza de Tsunade. Ela havia colocado tudo o que ele queria na mesa de uma vez. A remoção de políticas discriminatórias contra os Uchiha e a restauração de sua autoridade legítima no Conselho dos Anciãos? Esses eram os objetivos pelos quais Fugaku vinha se esforçando. Quanto a alguns membros Uchiha que sonhavam em se tornar Hokage, Fugaku nunca levou tais ambições a sério. Ele sabia muito bem o quão difícil era para um Uchiha alcançar essa posição. Era praticamente impossível. Como essa meta estava fora de alcance, era melhor se concentrar em garantir benefícios tangíveis. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Mesmo que isso significasse fazer algumas concessões, o clã Uchiha tinha que garantir esses benefícios. Líder do clã Fugaku, Tsunade acrescentou, dando um aviso sutil. Konoha precisa de um clã Uchiha estável. Afinal, vocês são parte de Konoha. O caos interno não beneficia ninguém. Capítulo 502. Eu vi a aniquilação do Uchiha. As concessões feitas aos Uchiha não foram grande coisa. Afinal, essas eram coisas que os Uchiha mereciam. A chamada repressão que eles enfrentaram anteriormente nada mais era do que as táticas usuais de certos indivíduos. Quanto ao assento no Conselho dos Anciões, os Uchiha sempre tiveram um. Ele simplesmente foi posto de lado. Devolvê-lo agora não era uma perda. Como Takuya havia dito, enquanto os Uchiha resolvessem seus conflitos internos, lidassem com a facção agressiva e se recusassem a abrir mão de seu controle sobre a força policial, os Uchiha nunca se levantariam. Os Uchiha desistiriam da força policial? Não. Mesmo que Fugaku quisesse, o resto do clã não permitiria. Nem os falcões nem as pombas concordariam. Sem abandonar a força policial, os Uchiha nunca teriam aliados. Um clã Uchiha sem aliados nunca poderia causar problemas reais. Mesmo que alguém quisesse causar caos, Fugaku cuidaria dele pessoalmente. O progresso estava finalmente sendo feito. Fugaku estava visivelmente animado. Suas mãos inquietas, repetidamente fechando e abrindo, revelavam sua turbulência interna. Ele pensou que tudo teria que esperar até que Tsunade se tornasse oficialmente a quarta Hokage. Ele não esperava que ela tomasse a iniciativa e colocasse tudo na mesa. A rapidez de tudo isso o deixou despreparado. Lady Tsunade, fique tranquila. Os Uchiha vão se estabilizar, Fugaku prometeu. Já que os termos foram esclarecidos e os benefícios oferecidos abertamente, se Fugaku não conseguia lidar com os conflitos internos de seu clã, onde estaria a sinceridade do Uchiha? Sem sinceridade, eles poderiam muito bem se preparar para mais repressão. Só certifique-se de que nada aconteça no futuro próximo, alertou Tsunade. Ela não tinha interesse em se intrometer nos assuntos internos dos Uchiha. Sua única exigência era que nenhum incidente maior ocorresse, pelo menos não na superfície. Você tem minha palavra. Os Uchiha são parte de Konoha e não trarão problemas para a vila, Fugaku assegurou a ela. Bom, pelo menos ele entendeu. Quando os efeitos do álcool começaram a fazer efeito, Tsunade se preparou para sair e descansar. Mas então ela se lembrou de algo que Takuya havia mencionado antes e não conseguiu evitar perguntar, líder do clã Fugaku, o que exatamente seus olhos viram? O que meus olhos viram? A aniquilação dos Uchiha, é claro. Espera não. O coração de Fugaku deu um pulo. Estava claro que Tsunade não estava se referindo àquilo, mas ao futuro revelado por seu Mangekyou Sharingan. Takuya contou a ela? Ele havia confiado essa informação apenas a Takuya, mas agora Tsunade sabia, e Sakuma Taki parecia ciente também, a julgar por seu comportamento calmo. Fugaku sentiu uma mistura de frustração e traição. Vendo seu choque, Tsunade explicou, os eventos de hoje me deixaram preocupada, então perguntei diretamente a Takuya. Seus olhos estão realmente bem, não há sinais de consumo excessivo de poder visual. No entanto, ele mencionou você, líder do clã Fugaku. Então era Takuya. Já que você decidiu se aliar a mim, alguns assuntos não devem permanecer em segredo. Você não concorda? Tsunade pressionou. Não havia mais como esconder a existência do Mangekyou Sharingan. Felizmente, Tsunade não era como o terceiro Hokage ou Danzo. Se eles tivessem descoberto isso antes, não haveria fim para os problemas. Takuya podia se dar ao luxo de ignorar essas pessoas, mas Fugaku não. Com um clã grande e inúmeras responsabilidades, até mesmo alvos menores podem causar problemas significativos. Como não era mais segredo, Fugaku decidiu confessar. Após organizar seus pensamentos, ele começou. Como Takuya disse, meus olhos consomem poder visual significativo. É por isso que raramente ouso usar as habilidades do Mangekyou. Raramente? Tanto Tsunade quanto Sakumo ficaram internamente impressionados com a audácia de Fugaku. Ele havia drenado seu poder visual a tal ponto, mas ainda alegava que raramente o usava. Realmente impressionante. O que você viu do futuro? Tsunade pressionou sua curiosidade evidente. A possibilidade de Fugaku ficar cego não a preocupava. Com quão cauteloso ele era, as chances eram mínimas. Eu vi a aniquilação dos Uchiha, disse Fugaku com os dentes cerrados, batendo na mesa em frustração. Quem foi o responsável? A destruição dos Uchiha não poderia ser atribuída à mera guerra. Como um clã poderoso, mesmo perder membros em batalha não levaria à aniquilação completa. Se não fosse guerra, então teria que ser Danzo. Fugaku rosnou. Mesmo com previsão, Fugaku não conseguia ver tudo. Como Takuya havia dito, o futuro estava sujeito a mudanças com base em inúmeros fatores. Por exemplo, Danzo agora era um ninja desonesto, e os Uchiha não eram mais alvos. Com Tsunade no comando, a dinâmica havia mudado. Fugaku escondeu muitos detalhes, mas aproveitou a oportunidade para jogar mais culpa em Danzo. O homem já era um pária. Adicionar um pouco mais de sujeira não faria mal. Mais importante, Danzo não conseguia se defender. Mesmo que tentasse, poucos acreditariam nele. Talvez apenas o terceiro Hokage pudesse. Que habilidade aterrorizante, Tsunade comentou. Não é de se espantar que meu tio-avô Tobirama sempre tenha procurado limitar os Uchiha. Ela estava começando a entender a posição de Tobirama.
Felizmente, depois de Madara, o Uchiha não havia produzido ninguém muito dominante. Até o Uchiha Kagami morreu jovem em circunstâncias misteriosas. É realmente assustador, admitiu Sakumo, reconhecendo o poder do Sharingan. Clãs de linhagem com histórias tão longas nunca foram simples. Em comparação, o clã Ataque parecia bastante humilde. Originalmente uma família de samurais, eles tinham se transformado em ninjas, mas suas fundações eram superficiais. Seus números eram tão poucos que mal podiam ser considerados um clã. Pensar na diminuição do número de membros do clã Ataque deu dor de cabeça a Sakumo. Tsunade pareceu entender seus pensamentos. Por que você não considera começar uma nova linhagem familiar, Sakumo-senpai? Mesmo para continuar o legado do seu clã, valeria a pena. Sakumo olhou para o teto, sem palavras. Se o clã Ataque está em dificuldades, o clã Senju não está ainda pior. Você nem usa mais o nome Senju, ele finalmente murmurou. Tudo bem, tudo bem. Não tenho o direito de te dar sermão, Tsunade admitiu. Se o clã Ataque estava em dificuldades, o clã Senju estava em uma situação completamente trágica. Eles perderam o sobrenome da família. Será que poderia ficar pior? Talvez fosse hora de reviver o nome Senju? Por alguma razão, Tsunade sentiu que abandonar os planos de seu tio-avô Tobirama poderia ser uma boa ideia. Deixar o nome Senju desaparecer parecia um desperdício. Tobirama já havia partido há muito tempo, e Tsunade agora controlava Konoha. Nesse ponto, trazer de volta o nome Senju não seria um grande problema. Nem mesmo o terceiro Hokage se oporia a isso, especialmente porque o clã Sarutobi não ousaria protestar, dadas suas conexões passadas. Restaurar o nome não era o problema. O verdadeiro desafio era a falta de pessoas para levá-lo adiante. Ela não podia confiar em si mesma. A única esperança estava em Navaki, que precisava dar continuidade ao legado da família. Sakumo-senpai, quero passar adiante o legado do clã Senju, declarou Tsunade de repente. Sakumo ficou surpreso, olhando para sua expressão severa. Percebendo que ela não estava brincando, ele olhou para o céu nublado e murmurou, a lua de hoje à noite. Ah, deixa pra lá. Isso não é algo que eu possa opinar. Você deveria discutir isso com Takuya. Afinal, seu futuro sobrenome ainda está em aberto. Será Yagami ou Uchiha? Não me arraste para isso, ele concluiu. Você é inacreditável, Sakumo-senpai, Tsunade bufou, virando-se para sair, suas palavras de despedida deixando Sakumo completamente perplexo. Capítulo 503. Ousa imitar Jiraiya? Eu vou quebrar suas pernas. Tsunade disse, assim que o assunto de amanhã for resolvido, pedirei ao velho para ajudar a encontrar alguns candidatos adequados para você. Os números do clã Ataque são muito escassos, e não faria mal deixar mais descendentes. Certamente você não gostaria que Kakashi andasse por aí com um grupo de garotinhas para sempre, não é mesmo? Fazer o terceiro Hokage se aposentar para bancar o casamenteiro? Takuya tentou manter uma expressão séria, resistindo à vontade de cair na gargalhada. Afinal, ele era um indivíduo profissionalmente treinado. Não importava quão engraçada fosse a situação, ele não ria. Ha. Desculpe, não consegui me conter. Sua ideia é hilária demais. Takuya não pôde deixar de imaginar o terceiro Hokage vestido com uma túnica larga, seu rosto enrugado brilhando com um sorriso alegre, correndo por aí procurando casais para Sakumo Ataque e Navaki. Ah não, meu estômago está doendo de tanto rir. Tsunade, essa é uma ideia fantástica. Se o Hokage não tem nada para fazer, deixe-o encontrar uma esposa para Navaki. Ele pode ter muitos filhos e expandir a linhagem Senju, disse Kushina, rindo tanto que caiu em cima de Takuya. Em vez de ir ao escritório do Hokage, Tsunade foi à casa de Takuya para compartilhar seus pensamentos. Takuya apoiou a ideia dela de restabelecer o sobrenome Senju. A civilização forçada do clã Senju foi um esforço para evitar que o clã se tornasse muito dominante e influenciasse a autoridade do Hokage. Mas agora que o clã Senju era uma relíquia do passado, não havia mal algum em reviver o nome. Eles poderiam até mesmo trazer de volta alguns indivíduos com laços familiares próximos ao clã. Quanto à família principal, tudo dependia de Navaki. Ainda bem que Navaki não estava aqui, pensou Takuya. Ele provavelmente choraria se ouvisse isso. Porque o fardo de continuar o clã Senju recaía inteiramente sobre mim. Não é justo. Uchiha Mikoto, enquanto isso, estava rindo tanto que quase chorou. Ela se sentiu sortuda que os Uchiha não enfrentaram tais problemas. Afinal, a Era Boruto mostrou os Uchiha reduzidos a quase extinção, com apenas 2 membros restantes. Até a filha de Uchiha Sasuke era uma menina. Depois que ela se casasse, os Uchiha seriam essencialmente história. A menos que Sasuke tivesse mais filhos, o nome Uchiha desapareceria completamente. O originalmente silencioso campo de treinamento 4 foi transformado pelo ninjutsu em uma arena completa. Eu não esperava que fosse tão animado, comentou Minato ao entrar na arena com Navaki e Takuya. Olhando para a plateia lotada, Navaki exclamou dramaticamente. Olhem só, as arquibancadas estão quase cheias. Ouvi dizer que só a venda de ingressos trouxe uma grande quantidade de receita para a vila. Não importa quanta receita você tenha, não espere que um único centavo dela venha em sua direção, disse Minato, balançando a cabeça e dando uma alfinetada verbal. Você não é mais uma criança, porque você ainda é tão exagerado, pensou Minato. Qualquer um que o conhece pode rir, mas aqueles que não o conhecem pensariam que você perdeu a cabeça. Cai fora, Navaki retrucou, seu rosto ficando vermelho. Ele prontamente mostrou o dedo do meio para Minato, ao que Minato respondeu com o dobro do desdém. Observando os dois balançando o dedo médio um para o outro, Takuya suspirou, levantou a mão e interrompeu à força suas brincadeiras infantis. Com seus pescoços agarrados, Navaki e Minato se comportaram instantaneamente. Vocês dois percebem que há pessoas secretamente observando em todos os lugares nesta arena, certo? Vocês não estão preocupados em se envergonhar? Ai, Takuya, você tem certeza disso? Navaki perguntou hesitante.
O que poderia dar errado? Takuya respondeu com um leve sorriso, segurando Sov, que estava enfiado em seus braços, enquanto caminhava calmamente para a sala de espera. Quem disse que invocar bestas não pode ser usado em um duelo ninja? Além disso, o árbitro é um dos nossos. Mesmo que a nuvem oculta tenha objeções, eles terão que engolir isso. Takuya não estava tentando ostentar poder, mas estava simplesmente declarando fatos. Invocar bestas era parte integral da força de um ninja. Em nenhum lugar do código ninja dizia que bestas invocadoras não podiam participar de batalhas. Se tal regra existisse, clãs inteiros como Zinuzuka protestariam em massa. A propósito, sua irmã mencionou que você está ficando mais velho e sugeriu que o Hokage ajudasse a arranjar um casamento para você, disse Takuya casualmente, interrompendo o discurso de Navaki. Discipline seu irmão mais novo cedo, pensou Takuya. Caso contrário, ele se rebelará quando suas asas ficarem fortes. Mencionar Tsunade foi a maneira mais eficaz de lidar com Navaki. Me dá um tempo. Como esperado, no momento em que Takuya mencionou Tsunade, Navaki ficou em silêncio e revirou os olhos. Mesmo que o Hokage se aposente, ele não se rebaixaria a algo assim. Mas e se ele fizer isso? Takuya disse com um meio sorriso. É uma boa oportunidade. Minato entrou na conversa travessamente. Você não tinha uma queda por uma das colegas de Mikoto? Se o Hokage ajudar com o casamento, tenho certeza de que o Uchiha concordará. Saiam daqui, vocês dois. O rosto de Navaki ficou vermelho brilhante, não de raiva, mas de puro constrangimento. Embora ele frequentemente agisse de forma despreocupada e barulhenta, ele ainda era um jovem simples e inexperiente. Ele nunca esteve em um relacionamento, embora tivesse sua cota de paixões. Na sala de espera, ao notar a chegada de Takuya, Tsunade abriu a porta e gesticulou para que ele entrasse. Mas quando ela viu o rosto vermelho de Navaki, ela franziu a testa e repreendeu. Por que você está com o rosto tão vermelho tão cedo? Você fez algo ruim? Você estava se esgueirando para a livraria de novo? Recentemente Jiraiya lançou alguns romances picantes que se tornaram muito populares no mundo ninja, vendendo como água. Navaki era um dos leitores devotados de Jiraiya. Ler não era um problema, conteúdo adulto também era bom, considerando que Navaki era maior de idade. O problema era ser pego em flagrante pela irmã. Foi aí que as coisas ficaram complicadas. Takuya caiu na gargalhada. Minato ficou igualmente divertido. Eu não fiz isso. Navaki protestou, seu rosto passando de vermelho para preto em frustração. Então por que seu rosto está tão vermelho? Tsunade perguntou, levantando uma sobrancelha. Ela emitiu um aviso severo. Deixe-me dizer uma coisa, nem pense em imitar Jiraiya, ou eu vou quebrar suas pernas. Entendido? Navaki. Ele caiu em desespero silencioso. O que está acontecendo? Observando a expressão magoada e abatida do irmão, Tsunade começou a se perguntar se ela tinha sido muito dura. Ela olhou para Takuya em busca de uma explicação. Takuya sorriu enquanto passava por ela em direção à sala de espera, sentando-se no banco. Acariciando a cabeça de Sov, ele lançou um olhar para o desanimado Navaki e provocou. Ele provavelmente tem uma queda por alguém. Quem? Puxando seu irmão para a sala de espera, Tsunade fechou a porta com um estrondo, subitamente cheia de energia. Ela sempre se interessou profundamente pelo futuro do irmão, principalmente pela vida amorosa dele. Não diga nada. Se fizer isso, não seremos mais irmãos. Os olhos arregalados e suplicantes de Navaki dispararam entre Minato e Takuya, cheios de medo. Ele temia a ideia de Tsunade tornar isso público. Se isso acontecesse, ele preferiria morrer a enfrentar a humilhação. Capítulo 504. Essa coisinha é realmente tão perigosa? Vendo isso, Takuya inclinou a cabeça para o lado e fingiu descansar, ignorando o caos que se formava ao seu redor. Afinal, ele precisava conservar sua energia. Ele lutaria contra em breve e queria estar em sua melhor forma. Navaki, no entanto, estava fora de si de ansiedade. Enquanto isso, Takuya permaneceu calmo e indiferente, e Tsunade ficou com as mãos na cintura, olhando feio para Minato. Apesar de seu rápido crescimento e de ter ultrapassado Tsunade em altura, Minato instintivamente se curvou levemente sob sua aura intensa. Na menor voz que conseguiu, ele rapidamente deixou escapar. Colega de Mikoto. Estava acabado. Completamente acabado. Navaki caiu sem vida na cadeira derrotado, desejando poder desaparecer no ar. Colega de Mikoto? Tsunade repetiu, seu braço esquerdo cruzado sobre o peito enquanto sua mão direita descansava contra seu queixo. Seus olhos brilhavam com intriga enquanto ela olhava para seu irmão desesperado e gracejava impiedosamente. Você não tem jeito. Até Minato sabe como dar o primeiro passo. E você? Sonhando em cortejar uma garota assim? Então, com uma mudança repentina de tom, ela declarou, vou dar uma olhada. Navaki congelou, parecendo querer desaparecer no mesmo instante. Sentindo uma oportunidade de resgatar Navaki, Takuya finalmente falou, redirecionando o foco de Tsunade. Você não deveria estar no prédio do Hokage, se preparando para a cerimônia? Felizmente, a menção de seus deveres distraiu Tsunade com sucesso. O velho já está cuidando das coisas por lá. Só preciso aparecer quando for a hora. Sua luta com a atraiu muita atenção, então Konoha precisa fornecer suporte suficiente, pelo menos alguém com status suficiente para supervisionar, disse Tsunade. Enviar alguém proeminente para supervisionar a luta mostraria respeito à Vila Oculta da Nuvem e evitaria que eles usassem o evento como desculpa para criar problemas desnecessários. Quanto a ser espancado até virar polpa, esse era um problema do próprio A. Se ele teve a audácia de provocar e iniciar um duelo, ser completamente derrotado foi culpa dele. Levar isso ao nível de diplomacia entre aldeias só o envergonharia ainda mais.
Você deveria descansar um pouco. Tenho alguns convidados importantes para entreter. Tsunade deu um tapinha no ombro de Takuya antes de sacudir seu longo rabo de cavalo e sair da sala de espera. Do outro lado da arena, a sala de espera da Vila Oculta da Nuvem estava lotada de shinobi. A sala antes espaçosa agora parecia apertada com um fluxo de homens musculosos. A estrela da luta que se aproximava estava encostado na parede com os braços cruzados, balançando a cabeça distraidamente enquanto Dodai o repreendia. Sim, você está certo, murmurou-a com desdém. Embora respeitasse Dodai como um veterano, a compartilhava o desdém de seu pai por conselhos prolixos. Certo? Estou falando sério, Dodai exclamou exasperado. Apesar de todas as informações que Dodai havia reunido sobre Takuya, a demonstrou pouco interesse. Takuya Yagami tem uma poderosa besta de invocação. Mesmo que seus olhos estejam comprometidos, afetando sua própria força, a besta de invocação parecida com uma raposa que lembra o Nove Caudas não é brincadeira. Você deve levar isso a sério, Dodai alertou. Eu vou esmagar suas ilusões com minhas próprias mãos. Declarou cerrando os punhos enquanto seus músculos salientes se flexionavam, irradiando confiança. Não estava sendo arrogante, ele realmente via a maioria das bestas de invocação como obstáculos menores. Uma criatura parecida com a Nove Caudas não significava necessariamente que ela estava no mesmo nível de uma besta com cauda. E já que Sov tinha aparecido tão raramente, não havia muita inteligência para sugerir o contrário. A rejeição de Sov por era, portanto, compreensível. Por que usar cérebros quando músculos servem? Um pensamento. Seu físico não era para exibição. Dodai suspirou. Espero que sim. Apesar de seus avisos, Dodai só podia esperar que as coisas fossem como a previu. Caso contrário, a luta de hoje poderia se tornar um desastre. Este duelo não era apenas pessoal, tinha ramificações para ambas as vilas. O perdedor traria desgraça para toda a vila. A batida na porta sinalizou que era a hora. Dodai abriu e encontrou um shinobi ambu que assentiu e disse, está na hora. Takuya está pronto. Finalmente. Sorriu, revelando um conjunto de dentes brancos e brilhantes. Passando por Dodai, ele caminhou confiantemente para dentro do túnel de entrada. Dodai suspirou novamente. Vamos para as arquibancadas. O público de dezenas de milhares aguardava ansiosamente o início da partida. Para garantir a segurança de todos, Konoha havia implantado uma equipe de vedação para montar barreiras ao redor da arena, evitando que a luta se espalhasse para a multidão. Tendo arrecadado uma fortuna com a venda de ingressos, Konoha não podia se dar ao luxo de manchar sua reputação negligenciando a segurança dos espectadores. No nível mais alto das arquibancadas estavam os convidados ilustres, líderes de várias vilas, dains e outras figuras de alto escalão. Tsunade, representando Konoha, estava entre eles. Quando Takuya entrou na arena, a multidão explodiu em aplausos ensurdecedores. Este era o território de Konoha. Naturalmente, o público estava ansioso para apoiar os seus. Em contraste, a entrada de A foi recebida com indiferença. Enquanto Takuya avançava com Sov embalado em seus braços, a testa de A franziu. A besta invocadora parecida com uma raposa que lembrava Nove Caudas realmente apareceu. De uma seção das arquibancadas, Kushina e Mikoto assistiam juntas. Kushina inicialmente queria levar Pakura junto, mas Pakura foi designado como guarda-costas temporário de Tsunade naquele dia, garantindo sua segurança apesar da presença de Sakumo. Grande raposa, o Sov definitivamente vai dar uma lição naquele pequeno certo? Kushina perguntou alegremente. De dentro dela, o Nove Caudas soltou um suspiro quase imperceptível. Se não fosse pelo potencial de Kushina de invadir, ele teria revirado os olhos. Que tipo de pergunta é essa? Como espectador, o Nove Caudas deveria estar aproveitando o show, mas em vez disso sentiu uma estranha sensação de descontentamento. Por que eu também não posso andar livremente? De volta à arena, a examinou o aparentemente inofensivo Sov. Ele não conseguia entender direito. Essa coisinha é realmente tão perigosa? Enquanto a lutava com suas dúvidas, Takuya permaneceu calmo, e sua presença atraiu facilmente os olhares de inúmeras jovens mulheres na multidão. Takuya-sama é tão bonito. Meu coração está acelerado. O que devo fazer? Comparado ao físico forte e moreno de com braços mais grossos que as coxas da maioria das pessoas e seu rosto robusto adornado com um pequeno bigode. A estrutura esbelta de Takuya, seu traje de combate branco e seus longos cabelos brancos caindo atrás dele o tornavam muito mais atraente para as mulheres. O tipo de pode agradar aqueles com gostos únicos, mas o charme de Takuya era, sem dúvida, universal. Capítulo 505. Liberte Sov, fica furioso. Takuya, com os olhos velados por um cachecol branco, exalava um ar de mistério. Junto com o adorável Sov em seus braços, seu apelo só ficava mais forte. Nas arquibancadas, o Dain do Fogo, sentado ao lado de Tsunade, comentou com espanto. Eu não esperava que Takuya-kun se tornasse ainda mais bonito ao longo dos anos. Quem escolheu uma roupa tão extravagante para essa pirralha? Tsunade se perguntou, embora já tivesse suas suspeitas. Deve ter sido Kushina. Ela não tinha notado isso antes na sala de espera, mas agora, ao ver Takuya naquele traje chamativo, ela percebeu que ele estava cativando os corações de quase todas as garotas na plateia. Ser naturalmente bonito era uma coisa, mas usar uma roupa tão ousada só piorava a situação. Tsunade sobre Takuya-kun. O Dain começou, balançando seu leque sugestivamente. No entanto, Tsunade o interrompeu no meio da frase. Ele já tem garotas de quem gosta, mais de uma na verdade. Tsunade não era tão politicamente astuta quanto o terceiro Hokage, mas também não era ingênua. Após os elogios iniciais do Dain, ela imediatamente sentiu suas intenções. Ela o negou firmemente, não deixando espaço para negociação. Se ela desse ao menos um sinal de clemência, o Dain sem dúvida levaria esse assunto ao terceiro Hokage. Entendo, respondeu o Dain com um sorriso forçado, mudando de assunto, embora claramente descontente.
Em outra parte das arquibancadas, Dodai soltou um suspiro de alívio. Dodai-sama, o que houve? Perguntou um companheiro. Nada, só alívio, respondeu Dodai com desdém. Desde que entrou na arena, Dodai estava preocupado que Takuya pudesse provocá-lo com palavras ásperas. Eles já tinham experimentado o talento de Takuya para falar mal no dia anterior. Se ele abalasse a psique de A, o temperamento quente deste último sem dúvida explodiria, colocando-o em desvantagem. Para surpresa de Dodai, Takuya apenas segurou Sove em seus braços, parado em silêncio e exalando a aura de um galã sereno. Ele não fez nenhum movimento para provocar A, para o alívio de Dodai. Seu maior medo era uma troca imediata de insultos, com Takuya liberando sua inteligência e a perdendo a compostura em um acesso de raiva. No centro da arena, Sakuma Taki, servindo como árbitro, entrou no campo de batalha. Ele olhou para Takuya com uma expressão peculiar, então levantou a mão e anunciou em voz alta. Esta batalha será conduzida sob minha supervisão. Não há restrições quanto ao uso de armas ou ninjutsu. Dada a força e estatura de Sakumo, ele era mais do que qualificado para atuar como árbitro. Konoha havia garantido que não havia espaço para a Vila da Nuvem se opor. Depois de olhar para Takuya, que permaneceu em silêncio, e A que assentiu levemente, Sakuma acenou com a mão e declarou, já que nenhuma das partes tem objeções, a batalha começa agora. Com isso, Sakumo foi até a borda da arena e sinalizou para o esquadrão de selamento ativar a barreira. Você pagará o preço pela sua arrogância, Takuya Yagami. A expressão de A escureceu enquanto ele rugia, e com o estrondo alto, o chão abaixo dele rachou. O modo de chakra de liberação de relâmpago passado por gerações de Raikage explodiu ao redor dele. Relâmpagos azuis cobriam seu corpo, faíscas saltavam para fora como se ele estivesse envolto em uma armadura feita de pura eletricidade. Era por isso que ela era frequentemente chamada de armadura relâmpago. O que quer que te faça feliz. Enquanto A fazia uma demonstração dramática de seu poder, Takuya apenas se abaixou e gentilmente colocou Sove no chão. Então, ele calmamente recuou para as laterais, cruzando os braços como se fosse apenas um observador. Vestido com sua armadura de relâmpago, a força, velocidade e defesa de A estavam todas significativamente aumentadas. Nesse estado, ele podia desencadear ataques devastadores. Mas enquanto se preparava para atacar, ele congelou, pontos de interrogação praticamente visíveis acima de sua cabeça. Ele olhou para o inofensivo Sove no chão, então para Takuya que tinha recuado. Sua mente estava em completa desordem. O que isso significa? O que está acontecendo? Takuya não está planejando lutar? O que há com soltar um pequeno animal de estimação? Você não entende, essa é a besta de invocação de Takuya-sama. Isso significa que Takuya-sama acha que A não vale seu esforço? Que A só merece lutar contra sua besta invocadora? O público estava cheio de especulações e sua imaginação estava correndo solta. Mesmo na sessão VIP, os dignitários estavam perplexos. Olhares foram trocados e eventualmente todos os olhos caíram sobre Tsunade. Sob o escrutínio de tantas figuras poderosas, a expressão de Tsunade não vacilou. Ela calmamente declarou, invocar bestas é parte da força de um ninja. Nós entendemos isso, mas... por que enviar o que parece ser um animal de estimação inofensivo? Isso é desdém direto por A? Os lábios de Sakumo se contraíram enquanto ele processava a cena. Dodai-sama. Até os shinobi da nuvem oculta ficaram perdidos. Dodai cerrou os punhos, mal se contendo para não invadir a arena e dar um pedaço da mente de Takuya. Desrespeitoso. Se Takuya quisesse menosprezar A, não havia necessidade de recorrer a um método tão humilhante. Entre o público não familiarizado com as capacidades de Sove, muitos começaram a se preocupar com a pequena criatura. Aquela coisinha adorável, ela vai ser esmagada com um soco. A coitada pode chorar por horas. De volta à arena, o olhar de A mudou de Sove para Takuya, que estava parado na lateral. Sua pele escura começou a assumir um tom arroxeado. Antes da batalha, A tinha se preparado mentalmente para insultos e provocações. Mas esse era um nível de desrespeito que ele não havia previsto. Usar uma besta de invocação não era o problema. Se Takuya tivesse libertado Sove no meio da batalha, ninguém teria pensado duas vezes. Mas libertar a criatura logo no começo e depois recuar. Era como se Takuya estivesse dizendo que lutar contra não valia o esforço. E na verdade não era um equívoco. Dada a força de Sove, ela era mais do que suficiente para lidar com A. Com os olhos cobertos, as próprias habilidades de Takuya estavam um pouco diminuídas. No entanto, a extensão dessa limitação era muito menor do que os outros supunham. Havia poucos oponentes no mundo que justificavam o eternal Manjeki Sharingan de Takuya, e A não era um deles. Se fosse o terceiro Raikage, talvez, mas A não tinha tais qualificações. Desgraçado. Sentindo-se profundamente insultado, a compostura de A se despedaçou. A raiva que ele havia mantido sob controle transbordou. Bum! Chakra de relâmpago irrompeu de A em ondas, destruindo o chão sob seus pés. A força de seu chakra esculpiu uma pequena cratera no chão da arena. Uau, exagerou muito. Takuya não esperava que A entrasse em modo berserk logo de cara. O homem parecia um super saiyajin furioso, seu corpo cercado por relâmpagos azuis crepitantes. Seu cabelo dourado não tão longo ficou em pé. Se ele tivesse uma cauda, eu quase acreditaria que ele tinha sangue saiyajin. Com uma explosão estrondosa, A se lançou para frente, deixando pegadas profundas no chão enquanto sua figura desaparecia de vista. Tão rápido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 506. Sove. Ousa me ignorar? Tudo bem, você está morto. Entre o público que assistia à batalha, havia alguns ninjas habilidosos.
Para uma pessoa comum, parecia que ainda estava parado no lugar, acompanhado apenas por um estrondo alto e repentino. No entanto, o que eles estavam realmente testemunhando era meramente uma imagem residual deixada por A, pois sua velocidade era tão rápida que seus olhos não conseguiam acompanhar. Que velocidade assustadora! Os rostos de muitos ninjas mudaram ligeiramente, até mesmo Anzo, o mestre renomado por seu Shunshin no Jutsu, ficou surpreso. Sua famosa técnica, conhecida em todo o mundo shinobi por sua rapidez, parecia empalidecer em comparação à velocidade de A, aprimorada pela liberação de armadura de relâmpago. A velocidade de A atingiu um pico impressionante, como um raio azul cruzando a arena. Atenção! Com seu modo de chakra de liberação de relâmpago ativado, A cobriu todo o campo de batalha em um piscar de olhos. Tal velocidade seria o suficiente para induzir desespero em qualquer um. No entanto, surpreendentemente, Takuya permaneceu calmo como sempre, parado imóvel onde estava. Ele não se esquivou nem se defendeu, nem mesmo levantou uma mão. Ele simplesmente ficou ali quieto. Idiota, tolo, você está morto. Aos olhos de A inação de Takuya não era nada menos que zombaria silenciosa e provocação. Um Takuya mentalmente amaldiçoado infinitamente, trazendo à tona todos os insultos que ele já tinha ouvido seus companheiros usarem durante o treinamento. Sua raiva borbulhou até que não havia mais nada em sua mente além de Takuya, nenhum duelo, nenhuma estratégia e nenhuma besta invocada. Tudo que ele queria era esmagar Takuya. Na plateia, Tsunade levantou uma sobrancelha. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto ao observar a tremenda velocidade de A. Embora estivesse espantada, ela não estava preocupada com Takuya. Ela sabia melhor do que ninguém o quão formidável ele era. Se fosse o terceiro Raikage ali, talvez Tsunade pudesse ter sentido um lampejo de preocupação. Quanto a A, esqueça. Ele não estava na mesma liga. Você está morto. Tendo alcançado Takuya em um instante, A balançou seu punho enorme. Ele jurou que usaria seus punhos semelhantes a sacos de areia para quebrar o rosto de Takuya em pedaços. Ele estava chegando mais perto ainda. De repente, um raio de luz vermelha disparou pelo ar, atingindo A. Preparado para subjugar Takuya, A instintivamente se contraiu quando sentiu o perigo vindo por trás. Continuar o ataque? Ou fugir? A foi forçado a tomar uma decisão em uma fração de segundo. Enquanto isso, o público, alheio à situação, ficou atordoado ao ver Sov, a criatura aparentemente inofensiva, atacar com uma longa cauda vermelha de chakra apontada para A. A aura do chakra na cauda deixou muitos com rostos pálidos. Por que você está me encarando como se eu tivesse matado seus pais? Seu oponente está atrás de você. Takuya, observando o estado frenético de A, ficou perplexo. Por que esse cara ficou furioso logo de cara? Eu zombei dele ou algo assim? Não, espera, eu nem disse nada. Eu só deixei Sov no chão e dei um passo para trás. O que há de errado com esse cara, ignorando completamente o Sov para me atacar? Ousando ignorar o Milo? Takuya já conseguia imaginar o destino de A. Embora Sov geralmente parecesse suave e gentil, sua raiva não era brincadeira. As consequências seriam severas. A arena inteira tremeu violentamente, mas Takuya permaneceu completamente imóvel. Ele nem deu um passo para trás. Não muito longe dali, A estava enterrado no chão, atingido por uma longa cauda de chakra carmesim que deixou o chão rachado e uma marca em forma humana em seu rastro. Enquanto o modo Berserk de A e o modo de chakra de liberação de relâmpago lhe garantiam uma velocidade incrível, Sov era mais rápido. Com a concentrando toda sua atenção em Takuya, o ataque surpresa de Sov por trás o deixou indefeso. Mesmo percebendo o perigo, ele não teve tempo nem espaço para reagir. O ataque deixou-a como um prego cravado na madeira, completamente cravado no chão. O que aconteceu? Na arena, dezenas de milhares de espectadores olhavam com olhos arregalados, seus rostos marcados pelo choque enquanto olhavam para o campo. Até os shinobi das 5 grandes nações ficaram surpresos. Muitos não conseguiam acreditar no que sentiam. Aquilo foi um ataque de uma besta com cauda? Aquela cauda vermelha lembrava perfeitamente o chakra e a aura de uma besta com cauda, até mesmo sua presença opressiva. O que diabos está acontecendo? Poderia haver mais bestas com cauda além das 9 já conhecidas? Os shinobi da Vila da Areia ficaram de olhos arregalados. Como a vila que havia experimentado a maioria dos ataques de bestas com cauda, eles estavam particularmente sintonizados para sentir o chakra das bestas com cauda. Senhora Tio, você não imaginou? Essa é definitivamente a aura de uma besta com cauda, Tio confirmou com uma expressão sombria. A Vila da Areia havia reunido uma quantidade significativa de informações sobre Sov, ficando atrás apenas da Folha. Sov até lutou contra seus ninjas durante a Segunda Guerra Shinobi. No entanto, as informações coletadas sempre foram provisórias, deixando a verdadeira natureza de Sov envolta em ambiguidade. O mundo shinobi havia estabelecido firmemente que havia apenas 9 bestas com cauda. Mas agora, outro parecia ter aparecido, desorganizando a compreensão do mundo. Isso não pode ser falso, certo? Na sessão reservada para a Vila da Névoa, Yagura piscou e se virou para Tsunade. Há muito tempo ouço que Takuya Yagami da Folha tinha uma besta invocada parecida com a 9 caudas. Não esperava que fosse tão parecida. Se alguém de outra vila tivesse feito tal comentário, eles poderiam ter sido acusados de causar problemas. Mas a Vila da Névoa e a Folha estavam no meio de um raro período de harmonia, então as palavras de Yagura foram puramente por curiosidade. Sob o escrutínio de vários olhares surpresos e curiosos, Tsunade calmamente respondeu: Sov é especial. Takuya formou um contrato de invocação com ela quando ela era apenas um filhote, e ela cresceu junto com ele desde então. Exibir poder era uma coisa, mas revelar segredos era outra. Quando se tratava da verdade por trás de Sov, Tsunade não estava disposta a dizer uma palavra. Deixe as outras vilas continuarem adivinhando. Fazer com que Takuya deixasse a luta para sua besta invocada, certamente foi intencional?
Percebendo o caos que se desenrolava, Dodai rapidamente se dirigiu para a parte mais alta da plateia, sentando-se na área reservada para a Vila das Nuvens. Tsunade levantou uma sobrancelha diante da acusação e então retrucou: existe alguma regra no mundo Shinobi que proíbe bestas invocadas de participar de batalhas? Honestamente, até a própria Tsunade achou isso desconcertante. Takuya mencionou que Sov seria o único a lutar, mas o desenrolar da luta estava completamente além de suas expectativas. Capítulo 507. Quão forte é Sov? Aproximadamente igual a todas as 9 bestas com cauda combinadas. Os pensamentos de Tsunade refletiam os de outros. Ela havia assumido que mesmo que Takuya confiasse na força de Sov, isso envolveria a transição do foco da luta para Sov durante a batalha. Em termos mais simples, Takuya aparecia para as aparências, se estabelecia e então deixava Sov assumir o controle. Mas inesperadamente, Takuya colocou Sov no chão logo no começo, recuando imediatamente para deixá-la assumir o controle de tudo, começando a luta com um estrondo, não dando tempo para o oponente se ajustar ou processar o que estava acontecendo. Sabendo que a visão do nosso Takuya Yagami está comprometida, Seo ainda escolheu provocá-lo. É assim que os convidados devem se comportar? Tsunade acrescentou uma repreensão severa a Dodai. Se a Vila das Nuvens não estivesse se exibindo e agindo de forma arrogante, não haveria nenhuma zombaria, insultos ou desafios que levassem a isso. E a humilhação de ter uma besta invocadora demonstrando sua força também não teria ocorrido. Esse é o seu problema, Vila da Nuvem. Não pense que vou ficar quieto sobre isso. Se fosse o terceiro Hokage, ele poderia ter ignorado com um sorriso educado, mas Tsunade não. Se a da Vila das Nuvens tinha temperamento forte, o de Tsunade não era melhor. Ambos eram cabeças quentes. Se um explodisse, o outro não recuaria, eles explodiriam juntos. Dodai ficou sem palavras diante da franqueza de Tsunade. Se a Vila das Nuvens não tivesse agido de forma tão pomposa, as coisas não teriam chegado a esse ponto. Que pena para eles. Enquanto isso, os representantes das outras vilas estavam prontos com pipoca e bebidas, ansiosos pelo show. No entanto, o silêncio de Dodai pôs um fim abrupto ao entretenimento. Enquanto uma guerra invisível de palavras acontecia na plateia, a batalha abaixo ficava ainda mais intensa. Depois de ser jogado no chão pelo rabo de Sov, rapidamente saltou dos escombros de terra e pedra. Após receber um golpe direto, parecia ter se acalmado um pouco, e sua raiva frenética diminuiu um pouco. Ele não ousou mais ignorar Sov. Sua atenção mudou completamente de Takuya para a raposa branca que o havia dominado sem esforço algum. Takuya continuou parecendo um mero espectador, sem mostrar sinais de intervenção. Enquanto isso, Sov abanava seus 9 rabos fofos, olhando para com grande interesse. Embora Sov muitas vezes parecesse meiga e adorável, quase como um animal de estimação que derrete corações, ela era, em essência, uma besta com cauda. E como uma besta com cauda, ela não era conhecida por seu bom temperamento ou aversão ao combate. A docilidade de Sov era reservada para o lado de Takuya, onde ela raramente tinha a chance de lutar. A maioria de suas ações se limitava a punir ocasionalmente o atrevido Shenshu. Agora, com a oportunidade de lutar abertamente, Sov estava muito mais animado que o próprio Takuya. A raposinha ficou emocionada. Percebendo a excitação de Sov, Takuya discretamente deu mais alguns passos para trás, dando a ela bastante espaço para aproveitar sua luta. Este campo de treinamento estava se mostrando muito pequeno. Se Sov retornasse ao seu tamanho original, poderia assustar metade da plateia. Felizmente, Sov conseguia controlar seu tamanho. Enquanto sua atenção estava principalmente em Sov, a manteve um olhar cauteloso em Takuya. Vendo Takuya recuar firmemente, o rosto sujo de terra de a escureceu novamente. Você está realmente me subestimando? Você realmente acha que uma besta invocadora sozinha pode me derrotar? Desde a infância, a foi aclamado como um prodígio. Quando ele já havia sofrido tamanha humilhação, alimentado pela fúria, ele reprimiu sua raiva e silenciosamente se preparou para explodir. Se Takuya pensasse que não valia a pena lutar contra ele e que uma mera besta de invocação poderia derrotá-lo, então aprovaria que ele estava errado. Ele esmagaria Sov primeiro, então daria um tapa em Takuya com a dura verdade. Não me despreze. Com um rugido furioso, a desapareceu em um relâmpago, dessa vez mirando em Sov em vez de Takuya. A batalha começou. Enquanto atacava, a pequena e adorável Sov de repente se transformou, crescendo até se tornar uma raposa branca de 2 metros de altura. Um chakra vermelho-fogo envolveu seu corpo, e suas garras afiadas cortaram em direção ao a que se aproximava. A velocidade de A, aumentada ao limite pelo seu modo de chakra de liberação de relâmpago, ainda era insuficiente contra a força recém-descoberta de Sov. Bang! A força do soco de A, capaz de quebrar pedras, colidiu com a garra de Sov. Sua estrutura muscular estava quase congelada no lugar, como se ele tivesse atingido uma montanha imóvel em vez de uma raposa. É isso! Uma voz suave e fofa ecoou pela arena. Inúmeros espectadores esticaram o pescoço, olhos arregalados, sem querer perder um momento sequer. Na visão deles, a deslumbrante Sov bloqueou despreocupadamente o soco de A com a pata e até inclinou a cabeça para acrescentar um zombeteiro. É só isso? Zombado por uma besta com cauda, nada menos. A frustração de A era palpável. Arg! Alimentado pela raiva, a força de A surgiu mais uma vez. Mas antes que ele pudesse fazer outro movimento, uma das longas caudas de Sov atacou, jogando-o de volta no chão. Um baque surdo ecoou quando Sov abanou o rabo em sinal de desdém, sua voz cheia de desdém. Tão fraco. Por que toda essa gritaria? Pobre rapaz. Takuya levantou a mão para esfregar a testa, exasperado. Não muito longe dele, Sakuma Taki se aproximou, baixando a voz. Seja honesto comigo. Quão forte é esse pequeno? Sakuma sabia que Sov era poderosa, mas não tinha uma noção clara de seus limites. Nem ninguém mais na folha. Quão forte? Takuya piscou sem saber como responder.
Ele próprio não sabia os limites superiores de Sov, mas fez uma comparação aproximada. Talvez sobre a força combinada de todas as 9 bestas com cauda? Em certos cenários, uma besta com cauda especializada como Milo poderia rivalizar com o 10 caudas. Se isso era verdade na realidade, ainda não foi testado. Além disso, o status atual do 10 caudas não estava claro, se é que ele existia. E Takuya não tinha intenção de deixar ninguém tocar na Kyuubi, pois isso colocaria a vida de Kushina em risco. Uchiha Madara e Zetsu Negro podiam tramar o quanto quisessem. Takuya não se importaria, a menos que eles ameaçassem seu povo. Alguém interveria, fosse o mundo ou o próprio sábio dos 6 caminhos. Contanto que não envolvessem seu povo não era problema de Takuya. Vai para o inferno. Sakumo revirou os olhos. A força combinada de 9 bestas com cauda? Por que não alegar que Sov poderia conquistar o mundo shinobi inteiro? Ele presumiu que Takuya estava brincando. Enquanto isso, a foi mais uma vez achatado no chão. No silêncio atordoado da plateia, as 9 caudas de Sov chicoteavam o ar como chicotes mortais, desferindo golpes em A. Tome isso como insulto. E por chamar meu mestre de cego. Você e toda sua família são cegos. Vou te bater tanto que seu pai não vai te reconhecer. As provocações coloridas de Sov deixaram Takuya pasmo. Onde ela aprendeu tais frases? Reflexivamente, Takuya olhou para os níveis superiores da plateia. Ao avistar o olhar de Takuya, Tsunade desviou o olhar com um toque de culpa. Afinal, ela frequentemente se referia a si mesma como essa senhora, um hábito que Kushina havia adquirido, e agora Sov também. Sov, sempre obediente, atendeu ao pedido de Takuya com entusiasmo. Quando ela disse que tinha batido em A com tanta força que o pai dele não o reconheceria, ela quis dizer isso literalmente. Capítulo 508. Takuya, suas aldeias estão tentando causar problemas em Konoha? Dar alguns socos não faria diferença, nem mesmo ficar furioso mudaria o resultado. A se tornou nada mais que um saco de pancadas. Enquanto Navaki não conseguia nem levar um golpe da cauda de Sov, a conseguia. Não só isso, mas ele conseguia aguentar uma surra e tanto. Depois de ficar furioso, a velocidade, a força e até mesmo a defesa de A aumentaram drasticamente. O terceiro Raikage podia lutar contra o 8 caudas de frente. Embora não estivesse naquele nível, a durabilidade de seu corpo excedia em muito a de qualquer shinobi comum. Em circunstâncias normais, essa resistência seria uma vantagem, resiliente, difícil de ferir e capaz de durar mais que os oponentes. Mas agora, essa mesma vantagem havia se transformado em desvantagem. Ter uma pele tão resistente e músculos grossos só significava que a era mais difícil de derrubar, o que o transformava no saco de pancadas perfeito. Caramba! Levar uma surra era uma coisa, mas apanhar enquanto era repreendido por uma raposa, nada mais, nada menos. Era insuportável. Se fosse uma pessoa, a poderia ter suportado a humilhação. Mas ser repreendido e espancado por uma raposa? Isso era algo completamente diferente. Rangendo os dentes, A bloqueou uma das caudas de Sov e se preparou para contra-atacar. Mas antes que pudesse, outra cauda desceu rapidamente, acertando-o bem na testa. Mesmo com seu corpo forte e defesa surpreendente, o impacto deixou a mente de A em branco, um zumbido enchendo sua cabeça enquanto ele momentaneamente perdia a consciência. Você ainda ousa responder? Ouvindo os xingamentos abafados de A, Sov ficou ainda mais irritada. Suas 9 caudas atacavam mais rápido e mais forte, criando um borrão branco quase imperceptível enquanto atacavam. A deitada em defesa no chão suportou o ataque implacável. O som de caudas batendo ecoou por todo o campo de treinamento, deixando inúmeros espectadores atordoados. Pare, A tentou dizer algo, mas Sov não lhe deu chance de falar. Na visão de Sov, sua tarefa não estava terminada. A boca suja de A só a enfureceu ainda mais. Como ele gostava tanto de xingar, Milo decidiu atacar especificamente sua boca. E assim, os lugares onde A foi atingido aumentaram significativamente. Foi realmente um confronto entre os gênios da nova geração de 2 grandes vilas shinobi? Os espectadores passaram do choque para a confusão, e finalmente para a descrença total. Esta não era a batalha que eles tinham vindo ver. Ninguém tinha comprado ingressos para assistir ao suposto gênio de Komogakure ser completamente derrotado. O que eles queriam era uma luta de verdade entre 2 prodígios shinobi. Embora assistir ao gênio de Komogakure ser completamente humilhado tenha sido satisfatório, essa não era a narrativa que lhes foi vendida nas promoções de ontem. Que pena, ele até perdeu alguns dentes. A jazia espancado no chão, e a cena violenta se tornou brutal demais para alguns continuarem assistindo. Takuya virou a cabeça decisivamente para o outro lado, optando por iniciar uma conversa com Ataki Sakumo. Melhor conversar do que assistir a essa bagunça. O resultado era tudo que importava. Não havia necessidade de se demorar no processo. Sênior, está tudo pronto na aldeia? Hein? Ainda olhando fixamente para a cena lamentável de A sendo espancado, Ataki Sakumo instintivamente virou a cabeça, aparentemente não registrando a pergunta de Takuya. Nas arquibancadas, o Dain da Terra do Fogo estava assistindo com crescente desinteresse. A surra unilateral tinha durado muito tempo, e a excitação tinha desaparecido. Depois de pensar um pouco, o Dain fez uma sugestão. Talvez essa batalha deva terminar aqui? No momento em que ele falou, todos os olhos se voltaram para ele. Sentindo os olhares das 5 principais vilas shinobi, o Dain não conseguiu deixar de se sentir um pouco culpado, especialmente sob o olhar feroz do Dodai de Komogakure. Assustado e inquieto, o Dain instintivamente se aproximou de Tsunade em busca de apoio e ofereceu uma explicação. Eu só pensei, o A de Komogakure parece tão lamentável. É demais. Não deveríamos terminar a luta? Kitsushi, que tinha uma personalidade direta e já havia brigado com A inúmeras vezes, não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Komogakure frequentemente causava problemas para Iwagakure, e as 2 vilas compartilhavam profunda animosidade.
Como filho de Noki e um dos lutadores mais fortes de Wagakure, Kitsushi frequentemente cruzava o caminho de A. Ver alguém que ele não gostava sendo humilhado já era satisfatório, e com a explicação sincera do Dain, Kitsushi não conseguiu mais conter o riso. Ele riu abertamente. Por mais inapropriado que fosse em um momento tão sério, o riso rapidamente quebrou a tensão, desencadeando uma reação em cadeia. Os shinobi de Wagakure, que estavam secretamente apreciando o espetáculo, não conseguiram se conter quando seu líder riu. Logo, o som de risadas cheias de infelicidade irrompeu da delegação de Wagakure. Isso se espalhou para os shinobi de Kirigakure próximos, alguns dos quais não conseguiram deixar de participar. E então, os shinobi de Tsunagakure seguiram o exemplo. Isso foi ruim. Os músculos faciais de Tsunade se contraíram enquanto ela se virava ligeiramente para proteger o Dain da vista. Ela percebeu que o time do Dain já estava intimidado pelo olhar de Dodai. Como Dain de seu país, Tsunade não podia deixá-lo perder prestígio diante de estranhos. Bastardo! Vocês, pessoas de Wagakure, estão nos provocando? Ao ver a ser derrotado de forma tão completa, Dodai já estava furioso. E agora, com o comentário inoportuno do Dain, a raiva de Dodai transbordou. Se eles concordassem em encerrar a luta agora, isso significaria que Komogakure estaria admitindo a derrota. Eles representavam a honra de Komogakure. Mesmo se estivessem sendo humilhados, eles tinham que suportar, ou a reputação de toda a vila sofreria. Embora a derrota humilhante de Aparasov tenha sido embaraçosa o suficiente, a desgraça pessoal era uma coisa, arrastar o nome de toda a vila para a lama era outra. A sugestão pública do Dain levou Dodai ao limite. Para piorar a situação, Kitsushi teve a audácia de rir. Não foi apenas Kitsushi, sua risada encorajou toda a delegação de Wagakure, seguida por Kirigakure e depois Tsunagakure. Era como se Komogakure tivesse se tornado motivo de chacota no mundo shinobi. O problema havia surgido. Por que não consegui me conter? Kitsushi se amaldiçoou interiormente e rapidamente reprimiu o riso, mas ainda assim se virou para confrontar Dodai com uma expressão dura. Quando foi que Wagakure provocou Komogakure? Seu anão tem força e tem uma boca suja. Não podemos rir disso? A situação tinha se transformado em um conflito total entre duas aldeias. Eles poderiam recuar agora? De jeito nenhum, especialmente dada a rivalidade de longa data entre Wagakure e Komogakure. Como você ousa? Os shinobi de Komogakure, já enfurecidos, não conseguiram se conter após a provocação de Kitsushi. Espadas foram sacadas e a atmosfera ficou elétrica com a tensão. O que você disse? Os shinobi de Komogakure xingaram e os shinobi de Wagakure retrucaram, intensificando ainda mais o confronto. Se não fosse pelos shinobi de Kirigakure parados entre eles, eles já poderiam ter entrado em conflito. Os gritos de dezenas de shinobi de ambas as aldeias chamaram a atenção de todos. Atake Sakumo, sentindo que a situação estava saindo do controle, deixou o campo e se aproximou de Tsunade. Eles estão discutindo? O que está acontecendo? E Wagakure e Komogakure sempre estiveram em desacordo, presos em um relacionamento de olho por anos. Komogakure adorava causar problemas e Wagakure nunca foi de recuar. O problema era que esse era o território de Konoha. Deixar duas vilas brigarem aqui seria um grande constrangimento. Se uma briga acontecesse, a primeira pessoa a virar motivo de chacota seria Tsunade, a futura quarta Hokage. As comemorações estavam a poucas horas de distância. Se uma briga acontecesse agora, seria um desastre. Entre páreos, Takuya gesticulou, e os Zambu ao redor imediatamente se moveram. Kushina e Uchiha Mikoto também foram ajudar. Sove. Takuya decidiu que era hora de fazer uma declaração. Ao comando de Takuya, Sove parou de bater em A. Sua forma de 2 metros de altura cresceu instantaneamente, tornando-se uma enorme montanha que pairava sobre o campo de treinamento. O infeliz A ficou preso sob uma de suas enormes patas, incapaz de se mover. O chakra aterrorizante que emanava de Sove envolvia todo o campo de treinamento. Takuya saltou na cabeça de Sove, encarando as delegações agora silenciosas de Komogakure e Wagakure. Você está tentando causar problemas? Capítulo 509. Sove comanda o campo, a 9 caudas desperta inveja entre as aldeias. Oh meu Deus! Esse nível de caos era realmente necessário? Atake Sakumo, que tinha acabado de chegar ao lado de Tsunade, encarou Takuya parado no topo da cabeça de Sove, seus olhos arregalados em descrença. Mas no instante seguinte, ele entrou em ação, reunindo os Zambu próximos enquanto gritava ordens. Todos fiquem calmos. Permaneçam sentados e não entrem em pânico. A exibição repentina de Takuya assustou não apenas os shinobi de várias vilas, mas também os espectadores comuns. Sem outra opção, Sakumo liderou a Ambu para manter a ordem. Felizmente, tudo aconteceu tão abruptamente que, embora o público estivesse assustado, o pânico generalizado ainda não havia irrompido. A intervenção oportuna de Sakumo garantiu que a situação permanecesse sob controle, embora alguns espectadores estivessem tão aterrorizados que quase perderam a compostura. Ou pior, se as dezenas de milhares de espectadores tivessem caído no caos, teria sido desastroso. Naquele momento, todos ficaram congelados no lugar, seus corpos rígidos de medo. Com os rostos pálidos, os shinobi de Komogakure e Wagakure começaram a suar frio enquanto olhavam para Sove, cuja forma massiva se erguia como uma montanha. Nenhuma pessoa ousou se mover, com medo de que Takuya pudesse ordenar que Sove os atacasse. Isso é mesmo uma besta invocadora? O mundo shinobi não tinha escassez de criaturas poderosas de invocação, como cobras, sapos e lesmas das 3 grandes terras sábias, mas comparadas a Sove, essas criaturas pareciam quase comuns. Olhando fixamente para os olhos enormes de Milo, cada um tão grande quanto uma casa, qualquer um perderia a coragem. Kushina rápido. Vamos participar. O 9 Caudas, sempre ansioso para causar problemas, insistiu alegremente. O quê? Nós também? Kushina, que estava a caminho para ajudar, congelou em descrença. Claro, agora é a hora de mostrar nossa força.
Precisamos agir com firmeza. Com a 9 caudas incitando-a, Kushina hesitou antes de concordar relutantemente. Bem, tudo bem. E assim, rugido, com um rugido de sacudir a terra, uma raposa dourada gigante, um pouco menor que Sov, apareceu no campo de treinamento. Felizmente a área era ampla, caso contrário, não haveria espaço suficiente para conter as duas bestas colossais. O que diabos está acontecendo? Mais um? O movimento ousado de Takuya com Sov já havia assustado Tsunade. Agora, com a aparição repentina do 9 caudas, ela sentiu como se seu coração estivesse prestes a saltar para fora do peito. O público, já tremendo ao ver as duas enormes raposas, olhou para cima em silêncio atordoado, suas mentes completamente entorpecidas. Pare de gritar e se comporte. Nesse ponto, a inexperiência de Kushina era evidente, controlar o 9 caudas ainda era um trabalho em andamento. Era claramente a raposa assumindo a liderança. Takuya lançou um olhar penetrante para o 9 caudas e Milo, nada impressionado com a comoção, levantou uma pata enorme e deu um tapa na cabeça do 9 caudas. Baki, por que você está gritando? Assuste a plateia de novo, e eu mesmo vou lidar com você. O 9 caudas, que tinha acabado de soltar um rugido triunfante, imediatamente abaixou o rabo em sinal de submissão, enrolando-se docilmente sem emitir nenhum som. Eu quero ir para casa. O shinobi de Tsunagakuri e Vagakuri, Komogakuri e Kerigakuri tiveram o mesmo pensamento naquele momento. Konoha é muito perigosa. Nossas vilas são muito mais seguras. Quem poderia lidar com isso? Pela primeira vez, Tsunade se sentiu estranhamente tranquilizada. Com reforços tão avassaladores, não havia necessidade de se preocupar. A plateia, embora abalada até o âmago, permaneceu sentada, assustada demais para se mover sob os olhos atentos da Ambu. Todos, a voz de Takuya ecoou pelo campo, calma, mas autoritária. Quaisquer ressentimentos que vocês tenham, não são da conta de Konoha. Mas eu não vou tolerar essas disputas surgindo aqui. Espero que entendam? Sim, é claro que entendemos, Yagura, o Mizukage respondeu com uma pitada de desconforto em seu tom. Ao mesmo tempo, ele resolveu acelerar seus planos para capturar o 3 caudas e o 6 caudas. A ameaça representada pelas bestas com cauda é grande demais para ignorar. Precisamos agir rápido. Mas os pensamentos de Yagura se concentraram em outra questão. Como os Jinchuriki de Konoha conseguem controlar a Kibi de forma tão eficaz? Pelo que ele podia ver, Kushina tinha um 9 caudas completamente subjugado. Mesmo depois de ser golpeado, a besta não ousou fazer um som. Esta é realmente uma besta invocadora? Ele podia aceitar o poder e a ferocidade do 9 caudas, mas o que era Sov? Desde quando bestas invocadoras superavam bestas com cauda em puro terror? O Mizukage está certo, Chiyo entrou na conversa. Se houver alguma disputa, ela deve ser resolvida fora de Konoha. Por favor, não nos arraste para isso. A tensão na expressão de Tsunade diminuiu um pouco. Enquanto isso, o rosto de Dodai ficou preto como breu, e o de Kitsushi não estava muito melhor. Diante de Sov e do 9 caudas, eles não tiveram escolha a não ser concordar relutantemente. Os outros shinobi nem ousaram falar, tremendo visivelmente enquanto tentavam manter a compostura. Com o conflito resolvido, Takuya se dirigiu a Kyubi. Já chega. Você pode voltar agora. Espera. Acabei de chegar. Tendo acabado de assumir o controle, o 9 caudas claramente queria esticar as pernas em vez de retornar ao seu espaço selado. Mas antes que pudesse argumentar mais, o olhar afiado e ameaçador de Sov o silenciou. Sob o olhar intimidador de Sov, a bravata do 9 caudas evaporou. Ele rapidamente cedeu o controle para Kushina e recuou para o selo sem outra palavra. Assim que a Kyubi desapareceu, Milo encolheu de volta à sua forma menor, saltando no ombro de Takuya. Takuya, em vez de retornar ao campo, controlou seu pouso para se juntar a Tsunade. Eles desmaiaram? Foi então que Takuya percebeu que o Dain e sua comitiva já estavam desmaiados de medo. Devemos continuar a batalha, ele perguntou, seu olhar se voltando para Dodai. Com a inconsciente sob as garras de Sov, Dodai agora era o representante de fato de Komogakuri. Continuar? Claro que não. Dodai reprimiu a vontade de xingar enquanto acenava para seus subordinados resgatarem arranjando os dentes, ele declarou. Komogakuri admite esta batalha. Nós admitimos a derrota. Para evitar mais problemas, Dodai ainda se humilhou ainda mais. Bom, Takuya comentou, seu tom tingido de desdém. Essa farsa de batalha dificilmente foi divertida. Após uma breve pausa, ele acrescentou. Agora que o assunto está resolvido, vou embora. O 9 caudas precisa de uma lição de comportamento adequado. Vá em frente, respondeu Tsunade. Com o caos finalmente diminuindo, Tsunade só conseguiu suspirar interiormente. O 9 caudas realmente precisava de alguma disciplina, Kushina não era do tipo que instigava problemas como esse. A culpa claramente estava na propensão do 9 caudas para incitar o caos. Konoha descobriu uma maneira dos Jinchuriki coexistirem pacificamente com suas bestas com cauda? Essa foi uma revelação importante. Da aparição da 9 caudas até sua rápida retirada ao comando de Takuya, era evidente que Konoha havia encontrado um método para suprimir e controlar bestas com cauda efetivamente. Bestas com cauda eram inegavelmente poderosas. Quando pareadas com Jinchuriki, sua força combinada poderia ser devastadora. No entanto, a maioria das vilas, incluindo Tsunagakuri, Kerigakuri e Vagakuri, sofreram muito com os ataques das bestas com cauda ao longo dos anos. Até mesmo Komogakuri, apesar de sua experiência, enfrentou calamidade quando o 8 caudas enlouqueceu alguns anos antes, causando estragos até que o terceiro Raikage conseguiu subjugá-lo. As palavras de Takuya acenderam uma ideia na mente de Chiyo. Se pudermos aprender com Konoha e controlar com sucesso nossas bestas com cauda. Tsunade não estava alheia às intenções de Chiyo. Não era só Chiyo, Yagura, Kitsushi e Dodai estavam todos abrigando os mesmos pensamentos. Esta é uma informação confidencial, Tsunade disse com um sorriso malicioso. Temo que não seja algo que possamos compartilhar tão facilmente. Mas, classificado meu pé.
A verdade era simples, o Nove Caudas tinha sido derrotado até a submissão, e Kushina tinha lentamente conquistado sua confiança. Era um processo impossível de replicar. Tsunade revelaria isso? Claro que não. Em vez disso, ela aproveitou a oportunidade, pretendendo aproveitá-la para o benefício de Konoha. Se suas condições forem aceitáveis para Konoha, posso negociar em nome da vila, Chiyo interrompeu rapidamente. Capítulo 510. Os cordeiros entregues à porta, seria um desperdício não abatê-los. Como se tratava de informação confidencial, certamente não poderia ser compartilhada livremente. No entanto, Tsunade fez uma pausa deliberada, deixando suas palavras pairarem no ar. Essa pausa deixou claro que o assunto era negociável, mas apenas sob certas condições. Não viria de graça. Yagura riu calorosamente. Acredito que também posso falar em nome de Kerigakure para fortalecer nossa cooperação com Konoha. Kerigakure e Konoha estavam atualmente desfrutando de um relacionamento próximo, dando a Yagura uma vantagem sobre as outras vilas nas negociações. Embora sua vila ainda não tivesse garantido suas bestas com cauda, eles estavam determinados a obter esse método, não importando o custo. Nenhum preço era alto demais para perder uma oportunidade dessas. Enquanto o olhar de Tsunade percorria Chiyo e Yagura, um sorriso floresceu em seu coração. Esses cordeiros estão praticamente se oferecendo ao açougueiro. É quase uma pena recusá-los. Que tal discutirmos isso depois que a celebração terminar? Sugeriu Tsunade. Ela não queria o terceiro Hokage envolvido em tais assuntos. Sua abordagem cada vez mais suave e idealista certamente complicaria as coisas. Tsunade decidiu adiar, pretendendo lidar com as negociações sozinha quando estivesse totalmente no comando. Vendo que Tsunade estava disposta a trabalhar com Sunagakure, Chiyo e Yagura sorriram de satisfação. No entanto, Dodai e Kitsushi não conseguiam mais ficar parados. Felizmente, Tsunade também lhes deu um vislumbre de esperança. No momento em que Dodai abriu a boca, Tsunade levantou a mão, interrompendo. Pessoal, vamos deixar essas discussões para depois da celebração, certo? Hahaha, então parece que terei que estender minha estadia em Konoha. Espero que sua vila não se importe? Kitsushi, que normalmente mantinha uma atitude séria e severa, forçou uma expressão jovial. Dodai, por outro lado, parecia completamente miserável. Sua frustração e amargura eram palpáveis, mas ele não teve escolha a não ser esboçar um sorriso forçado e ecoar o sentimento de Kitsushi. Vamos limpar o local por enquanto. O Dain parece ter ficado assustado, Tsunade comentou, gesticulando para que as forças Zanbu e Uchiha agissem. Todos olharam instintivamente para seus respectivos Dains e suas comitivas, apenas para encontrá-los caídos em suas cadeiras, alguns até inconscientes. A pressão esmagadora de Milo e da Nove Caudas estava muito além do que as pessoas comuns poderiam suportar. Até mesmo os samurais e shinobi designados para proteger os Dains foram reduzidos a destroços trêmulos, mal conseguindo se manter juntos. Momentos antes, eles estavam convencidos de que estavam enfrentando a morte certa, apenas para descobrir que tinha sido um alarme falso. Limpem a área, Takuya ordenou, acenando com desdém. Ele não tinha interesse em ficar para manter a ordem ou supervisionar a evacuação do público. Entendido. As forças Zanbu e Uchiha vão lidar com isso, Tsunade respondeu. Ela sabia que Takuya não gostava de lidar com assuntos tão triviais, então ela simplesmente o mandou descansar. Quanto à próxima celebração, pelo que ela sabia sobre Takuya, havia poucas chances de ele comparecer, muito menos demonstrar interesse em assistir. De fato, Tsunade estava certa. Takuya pulou a celebração completamente, preferindo descansar em casa. Com o shinobi de Konoha Anbu e a força policial Uchiha controlando a situação, sua presença não faria diferença. Além disso, nenhuma vila em sã consciência ousaria causar problemas agora, especialmente depois de testemunhar Konoha demonstrando sua força. Quanto à coleta de informações, isso era inevitável. Em vez de se esgueirar, as outras vilas observariam abertamente. Não era como se Konoha pudesse esconder todos os seus shinobi, tais medidas eram impossíveis. Takuya não foi o único ausente da celebração. Como você está se sentindo? Dodai olhou para A que estava deitado em uma cama de hospital, envolto em bandagens e gaze como uma múmia. Seu rosto era a única parte dele visível. Dodai não sabia bem o que dizer. Assim que a luta terminou, Tsunade enviou-a para o hospital de Konoha para tratamento. No entanto, provavelmente devido às provocações de A contra Konoha, os médicos e ninjas médicos não foram exatamente gentis durante seu tratamento. Seus cuidados pesados deixaram aparecendo uma múmia completamente embrulhada. Eu só quero ficar sozinho. Virando a cabeça para olhar para Dodai, A tinha uma expressão de completa derrota. Os lábios de Dodai se contraíram enquanto ele tentava encontrar as palavras certas. Você vai precisar de algum tempo para se recuperar. O ferimento mais sério foi daquele pisão final da besta invocadora de Yagami Takuya. Apesar de ter sido completamente espancado por Sove durante a luta, a maioria dos ferimentos de A eram superficiais e teriam se curado com alguns dias de descanso. Mas depois da comoção nas arquibancadas, Takuya ficou irritado. Para garantir que A não causasse problemas, Sove pisou nele, quebrando vários ossos no processo. Os ferimentos daquela única pisada foram muito piores do que todos os outros ferimentos juntos. Foi por isso que Dodai, olhando para o A enfaixado e imobilizado, sentiu uma profunda mistura de emoções. Os ferimentos graves de A eram em parte sua responsabilidade. Depois de um momento de silêncio, A finalmente falou. Lembro-me dos relatórios da vila afirmando que havia apenas 9 bestas com cauda no mundo shinobi, de uma cauda a 9 caudas. Então por que diabos eu estava lutando contra uma besta invocadora? Essa coisa pode ser chamada de besta invocadora? É uma besta com cauda, droga. A conhecia muito bem o poder das bestas com cauda. Quanto mais caudas, mais forte era a besta. Kumogakure tinha tanto 2 caudas quanto 8 caudas, e o 8 caudas sozinho era forte o suficiente para superar completamente o 2 caudas.
Graças ao treinamento especializado de Komogakure, seus Jinchuriki estavam mais bem equipados para se comunicar com suas bestas com cauda do que aqueles de outras aldeias. Os relatórios são precisos, confirmou Dodai, embora ele próprio estivesse começando a ter dúvidas. Aquela besta de invocação de Yagami Takuya é claramente uma besta com cauda, arrosnou entre dentes. É mais forte que o 8 caudas, tanto em poder quanto em velocidade. Pode até superar o 9 caudas. Embora fosse conhecido por seu temperamento impetuoso, ele também possuía a mente analítica afiada de um shinobi. Sua raiva frequentemente ofuscava sua competência, mas ele não era tolo. Ele tinha testemunhado a força do 8 caudas em primeira mão durante sua fúria anos atrás, quando ele tinha devastado a vila. Apesar de seu imenso poder, o 8 caudas não tinha sido capaz de dominá-lo completamente. No mínimo, a tinha sido capaz de mantê-lo ocupado e ganhar tempo. Mas contra Sov, a tinha sido completamente impotente. Em todos os aspectos potência, velocidade e precisão. Ele tinha sido completamente superado. Sua única vantagem era sua durabilidade, e mesmo isso só importava porque Sov não estava lutando seriamente. Diante do 8 caudas, a conseguiu resistir e segurá-lo. Contra Sov, tudo o que tentou foi inútil. Acerrou os punhos, sua mente correndo enquanto ele analisava a luta. Para ele, Sov não era apenas uma besta de invocação, mas uma besta com cauda muito mais forte que o 8 caudas. A expressão de Dodai ficou conflituosa. Após um momento de hesitação, ele contou o que aconteceu depois que Sov deixou-a inconsciente. Descanse em paz. A, envolta em gás e ataduras, sentou-se abruptamente apesar da dor, seus músculos flexionando e quebrando as amarras enquanto ele exclamava. Você está dizendo que Konoha encontrou uma maneira de criar Jinchuriki perfeitos? E que o 9 caudas tem medo desse Milo? Que tipo de nome ridículo é esse? Para uma criatura tão assustadora, eles escolheram um nome tão suave e fofo. Os olhos de Dodai tremeram quando ele olhou para a pilha de bandagens rasgadas. Isso não dói? Ele murmurou. Ignorando a pergunta, a gemeu de dor e relutantemente deitou-se novamente. Dodai balançou a cabeça antes de continuar. Não está claro. Teremos que discutir com Konoha para confirmar. No entanto, o Jinchuriki do 9 caudas parecia estar completamente transformado. O 9 caudas dourado formado inteiramente de chakra. Assobiou. A respirou fundo não de surpresa, mas pela dor que percorria seu corpo. Parecia que doeu mesmo, afinal. Forçado a permanecer parado, a fez uma careta quando Dodai acrescentou severamente, mas era claramente o 9 caudas que estava no controle, não o Jinchuriki. Sua aura, seu comportamento e até mesmo sua voz tornavam isso óbvio.